Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês aí a respeito da história do Full Head. Full Head, que é um peixe, é um guppy muito popular aqui no nosso país. Nós fizemos uma pesquisa na UNACO ano passado e a linhagem mais criada no Brasil hoje é a Full Head. Portanto, coube a mim passar para vocês aí um pouco da história dessa linhagem aí, como que ela surgiu e como que ela veio chegar aqui no Brasil e nas suas mãos, tá? As linhas de Head ou vermelhos, elas são criadas desde os anos 60. E nos Estados Unidos, a gente tem ali várias classes de peixes competindo em eventos. Uma dessas classes é a classe Head. Eu estou aqui com o livro do Stan Schubel, né? A própria capa aqui é um Gold Head. Internamente aqui nós temos um Full Head, que é essa linha que era criada nessa época, até os finais dos anos 90. Nós temos no circuito americano algumas classes, e esses peixes eles não mudam muito as características. Porém, as classes que a gente chama de classes sólidas, quanto mais o peixe é, vamos supor, classe Blue, quanto mais azul ele é, classe Red, quanto mais Red ele é, classe Green, quanto mais Green ele é, mais pontuação esse peixe alcança. Então, eu tomei aqui alguns relatos dos meus amigos americanos, dentre eles o Frank, e o Frank comentou comigo que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Red ele começou a incorporar determinados genes, e esse peixe ele começou a ser mais vermelho. Por exemplo, esse Gold Red que vocês viram na foto, e no final dessa aula eu vou apresentar para vocês algumas fotos, vou comentar para vocês que fotos são essas, que peixes são esses, qual a característica desses peixes, o que tem de positivo, o que não tem de positivo. Para começar, hoje a gente vê muito Full Head aí, photoshopado e com efeito, né? A gente vê os vermelhos cada vez mais intensos, e na exposição, o importante de uma exposição é que vocês ao vivo conseguem identificar o que é vermelho e o que é laranja. Porque a gente sabe que o peixe tem que ser vermelho, né? E no vídeo ou na foto fica fácil você pôr esse peixe vermelho. Aqui no Brasil mesmo a gente tem algumas pessoas que colocam aí os peixes cada vez mais vermelhos, né? No intuito de estar aí valorizando. Mas o interessante mesmo é vocês poderem ir a uma exposição e identificarem isso, né? Então, conversando com o meu amigo Frank, ele comentou comigo que na Califórnia, alguns criadores como o Jim Alderson, o próprio Luke Robuco, que foi o nosso amigo falecido, eles criavam esses Heads e eles foram incorporando genes nesses Gold Heads. Por exemplo, o Gold Head ele começou a incorporar um gene que a barriga dele começou a ficar vermelha, então ele chamava o gene Red Belly, ou gene da barriga vermelha. Depois veio um peixe da Europa, de linhagem europeia, e esse peixe ele tinha a cabeça vermelha, mas ele não era um Gold Head. Aí foram cruzados esses peixes e eles foram sendo incorporados no Red americano, genes, fechando ele igual o nosso super-herói aí, o Homem de Ferro, né? Você vê a propaganda do Homem de Ferro, vai juntando as placas nele assim, aí ele vai virando Homem de Ferro. Isso é uma brincadeira aqui, mas é como foi montado aí o Gold Head. O Full Head. O Full Head foi montado originalmente do Gold Head, e eles conseguiram, através de cruzamentos de linhas que tinham outros genes, incorporar a esse Head dos anos 60 genes. E esse peixe foi ficando cada vez mais vermelho, 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 e fechou vermelho. Esse fechamento do vermelho aconteceu com alguns criadores americanos, e o Jim Alderson, que é um dos mais conhecidos, diria o mais conhecido hoje, juntamente com mais um ou dois criadores, o próprio Luke Robuco, um criador se não me engano,
de Michigan, filiado lá ao Stan Schubel, tinham esses peixes concorrendo na FGA, ganhando na classe na IFGA, e a WGA hoje a gente sabe que é uma grande potência, e desde essa época já incorporava esse espírito de troca de matrizes e troca de genética, amizades de todos os lados. E o Ed Lee, que é um diretor da WGA, delegado da Ásia, conhecidíssimo, o Ed Lee, em visita aos Estados Unidos, ele comprou 100 trios de Fullhead. 100 trios de Fullhead. Isso aí no início dos anos 2000. O Ed Lee levou esses Fullheads para a Ásia e disseminou isso entre os criadores asiáticos. A gente sabe que na Ásia, o símbolo da bandeira do Japão, a própria China, o vermelho é uma cor muito patriótica, faz parte das bandeiras da Ásia. Então a gente sabe que tem algumas linhas de peixes, de guppy, de king, de bandeira, de disco, de carpa. Existem alguns peixes que são muito valorizados lá por causa desse patriotismo, ou das bandeiras. E no guppy, 2 peixes na Ásia a gente fala que a gente vê muito. Um é o Fullhead. Fullhead, qualquer criador asiático, você comercial ou não, você entra na página dele, você vai ver lá, capa um Fullhead. Fullhead. E o outro é o Blue Sky Albino, que nós vamos falar mais para frente aí no outro vídeo, né? Então o Fullhead ele foi disseminado na Ásia e cruzado com linhas asiáticas de vermelho. Esse Fullhead americano, ele tinha uma característica do padrão americano, e o Ed passou esse peixe para criadores chineses, taiwaneses, japoneses, tailandeses, depois vieram o pessoal da Indonésia, enfim, foi disseminado esses Fullheads, ou a primeira geração, F1, ou segunda, F2, ou terceira, F3, enfim. Em poucos anos os asiáticos começaram a ter milhares de Fullheads, e com padronagens, tipos de caudas diferentes, tamanhos diferentes, dorsais diferentes, começaram a desenvolver as próprias características de acordo com os estándares da Ásia. E, enfim, hoje o Fullhead na Ásia, ele é um dos peixes que você vai em qualquer pet shop, por exemplo, em Taiwan, tive em Taiwan, e visitamos vários pet shops, vários fish shops, né? Várias lojas de peixes. Tem uma rua em Taiwan, que é a rua das lojas de aquário, e lá, para quem gosta de aquarismo, tem que visitar essa rua. Você entra na rua, do início ao fim, você visita lá umas 20 a 30 lojas de aquário. Em várias lojas vimos guppies, e todas as lojas a gente viu Fullhead, e peixes muito bons, excelentes eu diria, né? Então o que acontece? Hoje a gente tem Fullhead nos Estados Unidos, a gente tem Fullhead na Ásia inteira, e agora aqui no Brasil o Fullhead é a linhagem mais popular, né? Então é isso que eu tinha que falar para vocês a respeito da história do Fullhead. O Fullhead em campeonatos mundiais da WGA está sempre na ponta. No último na Bulgária tivemos vários Fullheads concorrendo à Best in Show. Aliás, desculpa, vários Fullheads de alto padrão, assim, padrão muito bom. A classe foi uma das mais disputadas, juntamente com a HB Pastel e com o Blue Sky Albino. Tivemos aí no Best in Show o Fullhead concorrendo, muito bom. Se não me engano, ficou em terceiro lugar. Então, pelas regras WGA hoje, e as regras adotadas aqui no Brasil, baseados nessas associações, os peixes que têm cor sólida e a cor mais fechada no corpo, eles têm mais vantagens, tá? E a gente percebe também que com o advento de estar sendo espalhado estes Fullheads,
a gente vê também alguns defeitos que foram trazidos de outras linhas. Hoje, por exemplo, se cruza muito full-head com magenta. Então, a gente vê que o peixe ele tem o corpo vermelho meio cor de cereja. Outra característica, existe algumas linhas americanas de Goldhead que tem a cabeça meio chata. Essas linhas, elas não, assim, normalmente nem participam muito de exposições. É um defeito genético que existe na linha, algumas linhas são assim, e a gente percebe que também existem full-heads com problema na cabeça, né? É um problema muito comum nos machos full-head, você vê ele com problema, uma protuberância na cabeça. Então agora eu vou analisar para vocês aqui vários vídeos que eu coletei na internet, vídeos que eu capturei de páginas de pessoas conhecidas, e nesses vídeos eu vou mostrar as características interessantes. Outra característica interessante é que o full-head é utilizado para cruzamento de melhoria de linhas vermelhas e formação de linhas vermelhas. Por exemplo, a gente tem as linhas asiáticas, por exemplo, Solid Head, um snake skin com a cauda sólida vermelha, veio de full-head. Outro peixe, o Red Lace ou Metal Red Lace, todos os dois cruzamento com peixes vermelhos. Outro peixe, o Red Spanish ou Platino Red Tail, também vem com cruzamento de full-head. Que mais? O HB Red, hoje muito cruzado com full-head, porque eles gostam do HB Red hoje com a parte da frente da cabeça vermelha. Que mais? O próprio Koi, que é uma novidade, está sendo cruzado com full-head constantemente para fazê-lo ficar igual ao full-head, com aquela protuberância na cabeça da linhagem do Koi. Então vocês que estão aí acompanhando a evolução das linhagens, vocês vão reparar que o full-head hoje ele é muito cruzado com estas linhas. O full-head, para você fazer um bom full-head, se você não tem um full-head bom e tem um Goldhead, você pode cruzar os dois, mas você vai perder características, porque o Goldhead, como eu disse para vocês, ele não é todo montado. Faltam placas no Goldhead. Então quando você cruza com full-head, você vai ter peixes sem algumas placas no corpo, faltando, por exemplo, a barriga vermelha, faltando, por exemplo, o dorso vermelho. O ideal é você ter full-head com full-head, várias linhas de full-head. Um outro criador que assim é interessante citar, existe um criador em Taiwan, o nome dele é YS. E eu esqueci o nome dele, mas ele é conhecido como YS. O YS tinha 800 aquários de full-head. Então, quando ele recebeu os peixes do Edge, ele abriu isso para 800 aquários. Ou seja, ninguém no planeta tem 800 aquários de uma linha só. Então, esse peixe ele alcançou um alto nível de seleção graças a essa disseminação que ocorreu na Ásia no início dos anos 2000, final dos anos 90. E hoje a gente vê os full-heads aí em todos os lugares na Ásia, incluindo outros continentes e o Brasil. Aqui no Brasil, a maioria das linhagens, eu diria que 99,9% são linhagens com características asiáticas de full-head. Então agora nós vamos começar aqui a comentar alguns vídeos, e é interessante vocês acompanharem os comentários e entenderem. Bom, pessoal, esse aí é um peixe, é um albino red, faltando cor no corpo. Ele não é full. Esse é um peixe dos anos 90, muito comum nos Estados Unidos. Os albinos eles eram dessa forma e faltavam genes de corpo para fechar a ser um full, né? Esse é um delta, conforme a classe americana, né? Aí já é a criação do meu amigo Simeon Boneff, delegado da WGA, membro também da Unaqua. O Simeon é campeão nessa classe nos Estados Unidos, são Goldheads, e esses Goldheads jovens dele aí, Delta, são peixes que não são full-heads, mas eles são campeões porque eles têm um tamanho muito bom, um formato muito bom, competem lá fora e ganham, né? Esses já são full-heads asiáticos da minha criação. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, esses full-heads são albinos, tá? Os full-heads, eles, quando cruzados entre eles, por exemplo, se você tiver uma linha de full-head albino e cruzar ela com uma linha de gold, full-head gold, você vai
nesse cruzamento, na primeira geração, vão sair todos eles de corpo cinza, ou grey. E esses greys, quando cruzado entre eles, vocês vão ter, normalmente, filhotes albinos, filhotes grey e filhotes gold. Tá? Essa genética de coloração de corpo, quando você cruza um albino com um não albino, a tendência é você resgatar todas as tonalidades de corpo na segunda geração. Na primeira geração, vem a cor, que é a cor que a gente fala, a cor dominante, que é a cor cinza ou grey, que é a cor mais comum que vocês vêem nos guppies hoje, né? Vocês sabem que os guppies eles têm várias tonalidades de cor de corpo. Você tem guppies de tonalidade de cor de corpo dourado, bronze, branco, que mais? Blau ou cinza, albino. Então, essas cores, quando você cruza um albino com um não albino, na primeira geração vocês têm aí a dominância de cor, que é o grey. Na segunda geração, vocês têm aí albinos, greys. Se tiver sido cruzado com gold, vocês vão ter o gold também no cruzamento. Essa linha asiática, vocês podem ver, eles são peixes jovens, eles são full heads albinos, eles têm a dorsal alongada. Alguns peixes são mais coloridos que os outros, porque a gente sabe que o vermelho, a tonalidade vermelha, são 5 genes poligênicos que são cruzados, combinados, para você ter uma intensidade, uma tonalidade e um preenchimento perfeito no peixe. Então, quando falta um desses 5 genes, o peixe vai perdendo cor, ele vai perdendo preenchimento, às vezes de vermelho ele passa a ser laranja, as fêmeas passam a ter a cauda, em vez de sólida, caudas pintadas, as dorsais das fêmeas começam a perder cor. Eu já percebi que o full head, quando você tem uma linha de full head, o grande segredo são as fêmeas. E as fêmeas com a dorsalzinha bem vermelha e a caudal bem sólida são as melhores para você fazer o seu cruzamento. Então vocês atentem aos detalhes. Os machos vocês veem muito facilmente. As fêmeas, elas têm que ter a caudinha mais fechada possível no vermelho e a dorsal colorida. Isso aí já é uma final de campeonato americano, onde você tem um full head albino ali, já na competição. Aí é um gold head americano delta, peixe jovem. Aí é a mesma competição, que você vê ali um red delta ou gold head competindo com outro que deve ser um long fin. Aí já são os dois machos competindo na classe. Você na competição você pode entrar com mesma linhagem em várias classes diferentes, tá? Dependendo da associação que vocês pertençam ou participem, né? Na Unáqua, por exemplo, no último evento a gente teve tanque e teve breeder. São 5 machos e 2 machos, né? Esse peixinho aí é um delta gold head, que estava faltando cor no corpo. Esse aí já é quase um full head. Ele tem a cauda meio redonda ali, vocês podem perceber. A dorsal já não é a dorsal paralelogramo. Possivelmente é um peixe asiático. E vocês vão ver que ele tem um gonopode vermelho. Eu gosto muito de gonopodes vermelhos nos full heads, que é uma característica recessiva. E ele tem no corpo ali uma placa faltando na lateral e a placa da barriga também. Na barriga dele também não é vermelha. Então, possivelmente é um filhote vindo de cruzamentos de full head, faltando cor, né? Esse vídeo aí já é um vídeo que foi feito nos Estados Unidos. Eu fiz esse vídeo na casa do criador. Esse criador ele era muito conhecido como campeão dos full heads americanos na época. Esse vídeo foi feito em 2012 na Califórnia. Olha a intensidade de couro, tamanho, formato. É o famoso criador Ben Ive. Eu trouxe peixes desse criador. O Ben Ive é um cara muito conhecido. Hoje ele não compete mais por problemas de saúde. E aí vocês podem ver a intensidade da cor das fêmeas. As fêmeas todas com a cauda toda sólida. Repara para vocês verem. Dorsais vermelhinhas. Essa fêmea da esquerda aí, ela está com problema de formato. A tal cabeça chata que eu falei para vocês. Eu quero que vocês atentem muito isso. As classes de vermelho vindo de peixes americanos.
elas têm, esses peixes eles costumam ter problemas na cabeça. Aí vocês veem alguns foreheads, uns mais completos que os outros, e as fêmeas aí todas muito lindas, os machos também com a coloração muito bonita. Esses peixes aí são peixes com padronagem delta, aí já são peixes long fin. Olha essa fêmea de baixo com problema na cabeça lá, o achatamento da cabeça que eu falei para vocês. Esse peixe normalmente não entra numa competição. Tanto o macho quanto a fêmea que tem problema de contorno na cabeça, normalmente são desclassificados numa competição. Mesmo tendo tamanho, mesmo tendo formato, enfim, são peixes que não se classificam. Aí as fêmeas também com uma outra linha de forehead dele, né? Essas fêmeas, elas já não têm a dorsalzinha, algumas não têm a dorsal vermelha, outras dorsal vermelha. Aí são fêmeas mais jovens, né? Peixes jovens. Reparem nas fêmeas que algumas têm dorsal vermelha, outras não. Eu prefiro as de dorsal vermelha. Isso é uma dica aí para vocês, tá? Os machos a gente consegue identificar muito facilmente, os machos melhores, aqueles que têm um tamanho melhor, que têm mais cor, que têm mais preenchimento. Como eu disse para vocês, os foreheads são 5 genes combinantes, fora os genes de preenchimento de corpo. Então, são bastante genes que você tem que estar atento aí nas características. O mesmo criador, olha lá, ele colocou um HB-Head também, que foi cruzado com forehead. Esse HB-Head, ele tem a cabeça vermelha, né? Foi peixe cruzado com o forehead dele, que esse é um Gold, forehead Gold. Lá atrás vocês veem uma fêmea já mais velha, uma fêmea de HB-Head. Eles cruzam muito HB-Head com forehead. Esse já é um albino. Repara que a fêmea é mais douradinha. Isso aí já é uma criação asiática, se não me engano, tailandesa. É uma fish farm. Olha como que muda já nos Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Ásia, né? Os peixinhos na Ásia já tem dorsal mais empinada, não é a dorsal paralelogramo. São criações assim muito grandes em que você vê muitos peixes. Normalmente os peixes têm tonalidades excelentes, vocês conseguem ter peixes excelentes. Agora o tamanho não é um tamanho igual os tamanhos americanos. Um ou outro peixe asiático são peixes de tamanho. A gente viu, por exemplo, no último Mundial, uma classe de forehead albino, a classe de forehead gold. Todos os peixes que foram os 3 melhores eram peixes que ficavam em primeiros lugares em qualquer competição no mundo, porque eram peixes grandes. Mas na Ásia a gente tem uma predominância de peixes menores. Mas essa cultura de peixes médios e peixes pequenos já está acabando. A gente vê hoje na Ásia o pessoal preocupado em peixes grandes. Todo mundo quer ter peixe grande. Esses são peixes jovens aí, ó, na faixa de 5 meses, com a dorsal aí. Não é a dorsal característica do delta hoje da WGA, né? O delta WGA hoje é paralelogramo. Aqui no Brasil também. A proporção de 4:1, 4 de comprimento para 1 de altura, que é aí a característica do delta, né? E vocês veem aí peixes excelentes, excelentes. Isso é um criador asiático, né? Na Ásia a gente sabe que são milhares de criadores. Então a gente vê forehead de tudo quanto é tipo, né? E as pessoas sempre desenvolvendo características diferentes. Então, aí, ó, aí já é uma caixa com foreheads, peixes excelentes, tonalidades excelentes e assim, as caudas todas perfeitas. A gente percebe que o asiático realmente tem uma predominância de gosto pelo forehead, assim como no Brasil hoje, que é o peixe mais criado no Brasil, a linhagem mais criada. Isso é um Gold Head, tá? Esse Gold Head aí também, as fêmeas com a característica da dorsal vermelha. Essa é uma linha que eu tinha em 2013. Então, é uma linha muito boa, com predominância de característica americana. Aí já são peixes asiáticos aí, ó. A gente fala Blonde Head, HB Blonde Head. Na verdade é um HB Head cruzado. A gente vê que tem característica de dorsal que não é a dorsal IFGA. Aí também as dorsais são as dorsais
com altura de dorsal maior, mais tendendo aí, são peixes com a coloração de peitorais vermelhas. Já está sendo desenvolvido os fullheads de peitorais vermelhas na Ásia, né? O asiático tem essa característica de estar desenvolvendo coisas diferentes. As dorsais são dorsais high fin, e high fin é porque são dorsais em formato de vela invertida. As caudas com as pontas arredondadas não são tão deltas, mas são super abertas e uma tonalidade muito, muito excelente. Assim, eu gosto muito dessa tonalidade dos foreheads asiáticos, né? Aí mais um forehead asiático, já com a tonalidade mais pro laranja. Então tá faltando gênio, tá faltando cor nesse peixe aí. São peixes jovens também. Mais aí, ó, mais foreheads. Esse tipo de aquário é muito comum lá na Ásia, aquários com filtros de pedras alcalinizantes. Você vê que as dorsais desses aí também são dorsais altas, dorsais high fin, que é uma predominância de gosto na Ásia, peixes assim que são muito vendidos e normalmente as pessoas gostam muito desse tipo de dorsal, mas nas competições as dorsais elas devem ser paralelogramas. Aí também um peixe asiático, em que você vê aí o tamanho. Aí já é um solid snakeskin, que é um peixe que veio de fullhead, albino, asiático também, cruzamento com fullhead, né? Tonalidade excelente, peixe muito lindo, solid snakeskin. Aí é o koi também, que você sabe que ele veio de um peixinho muito feio e agora está começando a melhorar esse peixinho com cruzamentos com fullhead. E hoje a gente já tem kois quase fullhead e assim as nadadeiras também já bem melhoradas. Outro fullhead asiático, cauda bem redonda. A fêmea eu diria que é muito mais bonita que o macho. Essa fêmea aí ela entraria numa competição bem. O macho não. O macho é jovem, tem a dorsal curta, tem a nadadeira caudal redonda nas quinas. Aí já são peixes asiáticos também com a dorsal super dorsais. Ali embaixo uma fêmea grey, como eu disse para vocês. Em cima, aliás, todos eles são grey, não tem um gold aí no meio. São cinzas, tá? Peixes cinzas. O macho também parece ser grey. Não é gold, é grey. É a linha de tonalidade de corpo dominante que eu falei para vocês. Eu gosto muito dessas dorsais grandes, mas para competição, se for delta, ele não entra. Essa dorsal tá mais com a dorsal de Half Moon, tá? Mas assim, é muito popular e muito, assim, o pessoal gosta muito. Comercialmente é muito interessante. Isso aí já é um peixe também, um fullhead, com a tonalidade laranja, tá, pessoal? Aí você vê que o pessoal costuma aí, outro fullhead já bem vermelho. A gente não sabe se é vermelho pelo programa também, vermelho aí, ou seria laranja, mas os peixes eles têm que ter a tonalidade muito vermelha. Também com a dorsal estilo asiático e a caudal delta com a quina um pouco arredondada, né? Essas aí são as fêmeas lindas também, ó, que fêmeas lindas. Os machos jovens, tonalidade de cor excelente, possivelmente foi usado algum Photoshop. Aí já está sem tanto Photoshop ou editor de vídeo, né? O peixe já está mais para laranja. Ele tem a peitoral laranja também, muito interessante. A fêmea com a dorsal branca, eu não gosto. Eu gosto de fêmea com a dorsal vermelha. Esse aí é um albino, tá? O casal bonito, mas para competição ele não entraria assim, não entraria bem, porque tá faltando cor e a dorsal muito exagerada. Aí já é um crown tail forehead. Crown tail é muito popular hoje, é a classe WGA. E a gente fala que o forehead ele tem vários tipos de nadadeiras. Aí já é um Half Moon. Não tá muito bonito como Half Moon, mas característica de Half Moon entraria mais como Half Moon. Dorsal de Half Moon. E a cauda faltando ainda abertura. Isso aí é um tipo de cruzamento com fullhead que eles estão fazendo já os peixes com a peitoral Big Ear. Hoje já vê fullhead Big Ear já. Eu já vi. Outro peixe asiático, dorsal gigantesca, caudal curta, tonalidade laranja. Não gosto, albino, tá? Esse aí é o conhecido Spanish Dancer ou Platino Redtail. É um peixe Half Moon, muito bom como Half Moon. E
Veio de cruzamento com full head também. Esse aí também é o Blue Japan Red Tail, também que veio com cruzamento de full head com Blue Japan. Magentas também cruzados com full head. Esse magenta ele tem o gene metal na cabeça, olha para vocês verem. Tá mais para delta. Mais para delta. Aí já são solid head snakeskins com dorsais gigantescas, estilo asiático, caudais super delta, peixes também cruzados albinos com full head. O magenta, outro magenta aí com a cauda curta, não é um round tail, esse peixe aí eu diria que não é round tail, não é delta, é um peixe comercial, muito, muito popular no Brasil, também cruzamento com full head. O mesmo, aí o platino red tail, o mesmo peixinho albino, também vindo dos cruzamentos com full heads, tá, pessoal? Isso aí é um round tail, também cruzado com full head. Muito interessante aí para vocês verem como o full head é utilizado para cruzamento, tá? Aí já é uma fêmea com a dorsal bem vermelha, que eu gosto, uma fêmea de albino vermelho. Não se sabe se é gold, se é full, mas deve ser um full head albino. Uma fêmea jovem, meia prenhez. Essa aí já é uma fêmea que já não é tão vermelha, mas ela tem uma característica vermelha entre a dorsal e a cauda, que eu acho muito interessante. É um gold head. Bonitinha, assim, eu gosto. Essa já é uma fêmea que está com um pouco envergada, mas é uma fêmea já de idade mais avançada. A dorsal gigantesca, uma fêmea linda, mas também com a dorsal faltando cor. Essa é uma fêmea também com a dorsal bem vermelha e o pedúnculo saindo para vermelho. Também gosto dessa característica.